Bom dia a todos. Nós estamos dando início a um novo ciclo de videoconferências do nosso Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. E desta vez nós estamos aqui com Mônica de Medeiros, novamente, que muito gentilmente se propôs a estar conosco. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao NESM, que é o Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Vamos, então, agradecer a nossa palestrante de hoje, doutora Mônica de Medeiros. Ela vai fazer a palestra de Saúde e Espiritualidade nos tempos atuais. Seja muito bem-vinda, doutora Mônica, é um prazer estarmos aqui com a sua presença e vamos fazer a leitura do seu mini currículo. Ela é formada pela Universidade de Campinas, Unicamp, com especialização na Universidade de Illinois, em Chicago, entre 88 e 90, fundadora da entidade Filantropia e Assistência Casa do Consolador desde 92, pós-graduada em fitoterapia, em ortomolecular, especialização em acupuntura e escritora. Vamos, então, pedir à nossa querida convidada de hoje que nos esclareça, compartilhe todos os seus esclarecimentos aí sobre a vida, sobre a espiritualidade. Que Deus nos abençoe a todos. Doutora Mônica, a senhora está com a palavra, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Imagina, me sinto honrada de estar com vocês ano após ano, porque vocês são maravilhosos, né? Bom dia, colegas, né? Hoje o tema é bem interessante, saúde e espiritualidade nos tempos atuais, né? Então, vamos tentar conversar sobre esta doença que hoje, infelizmente, né, permeia a nossa humanidade. Gente, eu não sei se eu fico melhor de óculos ou sem por causa da distância da tela, tá? Eu sou presbíope, né? Passou dos 40 anos, o braço fica curto, né? A gente começa a afastar. Olha, Então, você eu fica à vou. vontade, porque nós estamos muito bem vendo daqui. Está tudo bem, fica à Ah, vontade. então tá bom. A apresentação tá indo aí direitinho? Tá sim, está tudo ok. Tá ótimo. Bom, óbvio, nós sabemos que vivemos neste lindíssimo planeta chamado Terra, não é? Que essa é a fotografia real, ela não é luminosa, o nosso planeta ainda não pode ser luminoso, porque afinal de contas, nós produzimos tanta massa escura, né, com as nossas imaturidades que manifestam-se em ações, palavras, pensamentos, sentimentos, que não dá para a nossa querida Terra ser luminosa. Vai caminhar para isso, mas não já. Mas ela é linda, né? É muito bonita, é esférica também, não é plana, ela é esférica, né? Agora, nós sabemos que este organismo vivo, que é este planeta, tem campos energéticos, linhas de diferentes níveis de energia, que são essenciais, não é? Para que a gente possa. Estou tentando achar, mas acho que não vou achar. Então, possa sobreviver. Então, a linha mais básica, a linha mais lenta é a energia telúrica, que ela corre bem costa, onde nós pisamos, é responsável pela manutenção de todo o sistema nos níveis mineral, vegetal e animal. Ela é responsável pela manutenção do sistema da vida, nesse nível bem basal. Depois, acima da superfície, logo acima da superfície, nós temos as linhas de lei, que foram descobertas por um arqueólogo amador escocês, não é? Que estava curtindo numa tarde de inverno uma crise de gota e resolveu mapear os pontos onde haviam catedrais, monolitos, não é? Castelos grandes, quer dizer, grandes e positivas construções, e ele descobriu que numa mesma linha ele conseguia alinhar três ou mais pontos. Ó, todos nós sabemos que nós conseguimos alinhar numa linha dois pontos, entre os dois pontos existe sempre uma reta,
3 pontos está dentro de uma variável estatística normal, mas quando você parte para 4 pontos ou mais, a estatística aí já não é tão precisa assim. Então, quando você alinha 11, como ele conseguiu alinhar 11 pontos, por exemplo, na Grã-Bretanha, de monolitos e catedrais na mesma linha, ele percebeu que havia um padrão e ele começou a desenhar esse padrão para o Reino Unido. Né? Ele começou pela Inglaterra, depois ele expandiu para a Escócia, até que ele tinha todo o Reino Unido. E chamou isso de camadas de lei, ou linhas de lei. Chegando à seguinte conclusão, como vocês podem ver, é que eu infelizmente não estou achando a ponteirinha, mas como vocês podem ver neste símbolo aqui, ó, nesse desenho, aqui mais à direita da tela, não é? Você tem linhas quando elas cruzam na intersecção, você tem nós, esses nós chamados de nódulos ou nós, são campos de maior nível de energia, e isso é quantificável, e existe um estudo geográfico de Oxford, né, que comprova a existência desses pontos de energia superior, e você tem losangos, onde esses losangos eram locais que haviam assassinatos, que houveram campos de batalha terríveis. Então, essa é a camada das linhas de lei. Aí, se nós subirmos bastante na nossa atmosfera, nós vamos encontrar a camada de ressonância de Schumann, que na verdade é uma cavidade. É uma cavidade onde o rimbombar de ondas faz nascerem os relâmpagos, né? Os raios, os relâmpagos surgem na camada ou cavidade de ressonância de Schumann. E essa camada tem uma frequência vibratória. Essa frequência vibratória, ela oscila, há momentos em que ela está mais elevada, acima de 7,34, lembra do pH? Acima de 7,34, outras vezes ela está lentificada, mas já existem estudos neurocientíficos que comprovam que há um eco desta ressonância, da frequência em hertz de Schumann, com as próprias ondas cerebrais. Então, existe muita bobagem que você lê na internet. Ai, Schumann é culpado disso, Schumann é culpado daquele outro. Isso não é real. É uma camada que tem uma frequência oscilatória, como todas as frequências de onda são oscilatórias, e que há momentos em que ela está mais acelerada. Nesses momentos, aparentemente, você tem uma interferência em pessoas que vivem no nível beta, ondas beta, lembra, gente? A onda beta que é a mais rápida, onda cerebral beta que é a mais rápida, e aí essas pessoas podem apresentar certos surtos psicóticos ou a ansiedade mais exacerbada, o síndrome do pânico, ou quando ela está mais embaixo, há mais letargia. Então, é óbvio que esta camada, que tem sim uma frequência vibratória, que é considerada o marcapasso planetário, porque ele realmente comanda, através da sua vibração, uma série de processos biológicos no nosso planeta, físico-químicos no nosso planeta. Ele interfere nas ondas cerebrais, mas tem muita coisa que é falada na internet que não é tão verdadeira assim, mas as pessoas precisam achar explicações, às vezes, que não cabem, né? Aqui no desenho mais à esquerda, nós temos o desenho da grade energética planetária. Então, vocês veem que é lindíssimo. Aliás, esse desenho, gente, o Hermes Trismegisto, lá atrás no Egito, o Hermes Trismegisto que escreveu Caibalion, que eu recomendo a leitura, não é? Para um estudo filosófico extraordinário. E ele citou esta grade energética planetária, depois Platão falou muito dela, e os discípulos de Platão pegaram os 5 sólidos de Platão e somaram todas as formas, atingindo esta mesma imagem da grade energética planetária. Então, nós temos uma referência histórica, que é Hermes Trismegistus, temos uma referência extraordinária com os sólidos de Platão, que desmontados e remontados dão esta grade energética, e hoje nós sabemos também pela leitura da radiestésica dos campos de energia da Terra, que é também assunto de quem estuda geologia, né? Eu falei geografia, mas eu errei, era geologia. Mas, além destas grades, nós temos 2 grades que foram descritas por 2 médicos. A primeira são as linhas de Hartmann, que percorrem a Terra no sentido norte-sul, distando mais ou menos 2,5 metros de leste a oeste, 2 metros entre si, de norte a sul, e o Hartmann chegou à conclusão que estas linhas elas traziam desequilíbrios moleculares, né? Então, se você, por exemplo, os radiestesistas, você tem dor de cabeça e você chama o radiestesista na tua casa, e ele vai tentar fazer uma leitura das linhas de Hartmann e das linhas de Curie, que são diagonais às linhas de Hartmann. Então, oeste, Curie, sudeste, nordeste, sudeste, né?
o entroncamento dessas linhas, às vezes eles aconselham você a mudar a posição da sua cama, por exemplo, ou ter um lugar de comércio que não vai para frente e eles encontram essas linhas de Curie ou de Hartmann, porque tanto Curie quanto Hartmann, os dois acreditavam que eram linhas nocivas de energia. Então, você vê que nós temos, e existem outras linhas, e são mais linhas radiestésicas, mas para a gente interessa estes níveis de linha, né? As telúricas, Ley, Hartmann, Curie e a camada de ressonância de Schumann. Na radiestesia tem várias outras linhas, né? E, inclusive a acupuntura usa no homem os canais de energia que estão muito similares a estes canais que o nosso planeta tem. O que a gente sabe, né, pessoal? Essa conformação de corpos multidimensionais é aceita pela maior parte dos estudiosos desta matéria. Então, nós teríamos o corpo mais denso, mais primitivo, o corpo físico, que a gente ocupa quando está no mundo dos vivos, né? Esse corpo físico, a gente sabe, ele tem uma densidade, a gente até acha que ele é compacto, mas nós sabemos que não é. Se a gente colocar uma lâmpada na palma da nossa mão, reflete-se a luminosidade, então não é compacto como a pedra, não é compacto como a madeira, mas ele tem uma estrutura densa. Este corpo físico, quando está sendo gerado no útero materno, desenvolve um filtro, que é o duplo etéreo, ou corpo etérico, que ele fica na quarta dimensão, o corpo físico está na terceira, né? Altura, profundidade, no meu caso, infelizmente, largura, mas o duplo etéreo não, ele está na quarta dimensão, onde você tem essas três dimensões básicas, mais a dimensão tempo, mas ele é um filtro entre a energia mais rápida, mais utilizada da quarta dimensão e a energia mais lentificada da terceira dimensão. Neste duplo etéreo ficam e os chakras que são usados tanto na medicina tradicional chinesa, notadamente na acupuntura, como na medicina ayurvédica, não é? Como referência para tratamentos, tá? Nós vamos falar do chakra daqui a pouquinho. Depois, astral ou perispírito. Nós sabemos, nós que estamos na doutrina espírita, acreditamos, não é, que o do perispírito ele é a matriz do corpo físico, ou seja, tudo que você tem neste perispírito imprime-se de maneira correlata no corpo físico, uma vez que é a matriz. Então, o corpo perispiritual, não, o perispírito, todos os órgãos, todo o conjunto celular que temos no corpo físico. São 37,5 trilhões de células no nosso corpo físico e nós temos este mesmo número no perispírito. Então, existe uma correlação, como diz André Luiz, átomo a átomo, molécula a molécula entre o corpo astral, quadridimensional e etérico, e o corpo físico tridimensional e denso. Depois desse, nós temos o campo mental, né, o corpo mental inferior ou concreto, onde estão os nossos pensamentos, nossos temores, as nossas pulsões, os nossos traumas, não é? Depois dele, nós temos o mental superior ou abstrato, onde estão as nossas ideações, quer dizer, já é um salto quântico. Aí depois você chega no corpo búdico, onde você tem a iluminação do autoconhecimento, para finalmente você atingir o corpo átmico, que nos conecta ao todo. O que nós vamos focar hoje, pessoal, é no dupletério, corpo astral e corpo físico. Então, veja, nós temos a correlação, né? Na imagem mais à esquerda, perispírito, no meio, dupletério, na imagem mais à direita, o corpo físico. Nós temos como comunicar estes três corpos. O dupletério, ele não tem órgãos, ele não pensa, ele é um passivo, mas ele é ativo no sentido de defender o corpo físico das emanações do perispírito, porque nós somos maluquinhos, né? Nós somos os piloto deste robozinho aqui, nós somos um pouco desajustados, então o dupletério tem a função de proteger a organização física da qual ele é proveniente dos desatinos energéticos que nós, espírito, fazemos, né? Basta ver o Palmeiras perder de 3-0 do Flamengo, o meu corpo teve que ser muito protegido pelo dupletério. No perispírito, nós temos centros nervosos. Centros nervosos. No dupletério, nós temos chakras. E no corpo físico, nós temos os órgãos anímicos, que são todo o sistema glandular e os plexos nervosos. Então, é claro que você tem uma correlação regional, né?
centro nervoso coronário no perispírito comunica-se com o chakra coronário, que fica nesta posição, não fica encostado na cabeça, porque o dupletério está de 3 a 5 centímetros acima, né, projetado para fora do corpo físico, ele fica mais ou menos nessa posição aqui, então o chakra coronário está aqui, e se vocês passarem a mão, né, neste movimento assim, seja horário, seja anti-horário, nesta distância, vocês vão sentir um formigar na sua cabeça e vocês estão excitando o seu chakra coronário. Vocês estão movendo energeticamente a energia que está no chakra coronário. Depois nós temos o frontal, que fica nesta posição, enquanto o coronário é ligado à glândula pineal, que é o principal órgão anímico do corpo físico. O frontal é ligado à hipófise, depois nós temos o laríngeo, que é ligado à tireoide e às 4 paratireoides. Temos o cardíaco, que é ligado à glândula timo, mas também ao plexo, ao sistema nódulo sinoatrial feixe de His, e todo esse plexo que nós temos aqui, parasimpático e simpático, principalmente o nervo vago. Depois, na altura do estômago, nós temos o gástrico, que é ligado ao plexo solar. Nós temos depois, na altura na pelve, na altura das gônadas, nós temos o genésico, e na nossa base da coluna, nós temos o básico. Isso é chamado de canal Shushumana, que é o principal canal de chakras do nosso corpo dupletérico. Mas nós temos centenas de milhares de chakras, como, por exemplo, na palma das mãos, na planta dos pés, na ponta dos dedos, em muitos, 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 muitos. E não é este o motivo da nossa conversa de hoje, né? Mas é importante a gente entender a correlação entre quarta dimensão, terceira dimensão com o filtro dupletério. Por quê? Porque os chakras são muito importantes nisso que nós estamos discutindo hoje. Como é que o status quo atual impacta na nossa saúde e na nossa espiritualidade, né? Então, antigamente, pessoal, dizia assim: o chakra do hemisfério sul gira em sentido anti-horário, os chakras de quem mora no hemisfério norte gira no sentido horário. E hoje, através de não apenas clarividências, mas da medida de campos energéticos através de aparelhos, como por exemplo o Korotkov russo, né, que é muito usado na medicina popular da Rússia. Em vez de exame, você usa o Korotkov lá, né? A gente sabe que os chakras têm um movimento contínuo para a direita e para a esquerda, esse movimento oscilatório em ambas as direções é um momento de captação e transmissão de energia, né? Então, esses chakras, eles têm uma formação cônica, né? Abertura na frente e a saída atrás, entrada e saída sempre numa diagonal, como os metâmeros, que nós sabemos, estudando anatomia, que todos os nossos nervos saindo da coluna saem em metâmeros, não é isso? Não é reto, mas é diagonal. Da mesma forma, assim são os chakras. A única exceção do coronário, que é a entrada e tem a sua saída no básico, que também não tem nada, ele comunica diretamente, como vocês podem ver nessa imagem, que está à direita, o coronário na cor lilás, o básico na cor vermelha. Então, cada chakra tem uma cor específica, uma frequência de onda específica e um som específico, tá? Então, estes chakras têm uma forma cônica. E chakra em sânscrito significa roda de luz. Então, veja que interessante este desenho feito pelo pessoal do IPB, do Wagner Borges, aqui em São Paulo. Na minha opinião, o melhor médium projetivo que nós temos no Brasil, uma pessoa muito ética, muito séria, para quem quiser aprender projeção astral. O Wagner é uma referência, hoje não apenas brasileira, mas já internacional. Tem mais de 50 livros publicados, ele é extraordinário, carioca, né? Vocês podem ver, por favor, aqui nesta imagem que está para vocês à direita, o chakra antigamente era descrito como uma roseta, não é? O chakra básico, por exemplo, tem 4 pétalas, ou seja, 4 desses túbulos, microtúbulos que vocês estão vendo. Enquanto que o coronário tem 972, olha a diferença, né? E os outros chakras têm números variáveis dependendo da região onde eles estão e da capacidade energética que eles têm, o que eles são destinados. Esses microtúbulos, eles são microtúbulos que ficam juntos com forças gluon, que mantêm estes microtúbulos juntos. Eles têm polaridades semelhantes, não é? Mas eles são mantidos juntos por uma energia chamada gluon, a mesma que mantém puxa vida, escapou a palavra, bolinhas que formam nêutrons e prótons, eu já vou lembrar. Desculpem, mas a minha dislexia está no topo hoje.
Então, a energia, ela entra por esses microtúbulos e ela viaja da terceira dimensão para e da quarta dimensão para a terceira. Elas viajam através desses microtúbulos, que antigamente eram chamados de pétalas. E elas viajam em espiral. Quando nós temos assim uma sintonia boa, quando a gente está num padrão vibratório melhor, que a gente está feliz, alegre, otimista, esperançoso, praticando bem, estes microtúbulos estão limpos, né? De todos os chakras, eles estão limpos, então o fluxo de energia para os dois lados é muito simples, é muito fácil. Mas quando nós estamos com o padrão vibratório menor, quando estamos muito preocupados, vai chegar a prova, o que eu vou fazer? Deixa o meu cartão de crédito, ai meu Deus, né? Emocionalmente eu não estou bem, tenho depressão, tenho síndrome do pânico, estou doente. Estes microtúbulos, eles criam como se fosse um limo energético que impede o livre fluxo de energia. E quanto maior for este impedimento, mais doente fica o chakra e, por consequência, a região do corpo físico ligada a este chakra, tá? Então, quando eu tive câncer, por exemplo, no reto, o meu chakra genésico, que está ligado a útero, ovários, trompas, sigmoide reto, ele estava bem adoecido, tanto é que ele tinha um calor muito diferente. O chakra básico é um vermelho quente, muito quente, o genésico é laranja, também quente, e o meu estava bem mais frio, era nítido, né? Foi por causa disso que eu acelerei a minha colonoscopia, que graças a Deus acabou salvando a minha vida, porque teve uma detecção precoce. Eu tinha um adenocarcinoma bem diferenciado, de 2 centímetros, e com radioquimioterapia e tratamento espiritual, homeopatia e fitoterapia, eu fiquei livre desse problema em 4 meses e meio. Já estou há quase 5 anos em remissão completa. Vamos esperar para o meu 5º ano, né? Porque a gente nunca pode falar de cura de câncer, uma vez que a genética fica lá, mas fica em remissão. Então, percebam que o caminho da energia é muito claro. Isso que eu queria falar para vocês também. Na entrada, nessa boca mais larga do chakra, nós temos uma tela atômica. O que serve essa tela atômica? Ela impede que energias deletérias do perispírito venham precipitar transformações ou transtornos nas células do corpo físico. Essa tela atômica, por exemplo, impede que você se lembre de coisas que você viveu ou fez em encarnações anteriores. É a proteção, porque nesta encarnação, o que eu preciso lembrar, eu trago geneticamente escrito. O que eu não preciso, porque vai atrapalhar meu caminho, ele não vem. E a tela atômica tem essa função. É graças a essa tela atômica que a gente não adoece mais, né? Agora, por que eu estou falando desta bendita destes microtúbulos? Bom, vocês se lembram quando vocês estudaram microbiologia, que as nossas células têm um exo, tem um citoesqueleto, e este citoesqueleto, ele tem a forma de microtúbulos. Uau! Como assim tem microtúbulo? Pois é, o citoesqueleto celular é formado por estruturas que são microtúbulos, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né, que foi feita, que eu peguei da NERD, que tem desenhos lindíssimos, né, sobre a microbiologia celular. Olha, vocês não acham coincidência demais? Você tem microtúbulo no citoesqueleto, não é? Microtúbulos que se conectam dentro da célula, que conectam as estruturas celulares, que mantêm a estrutura celular, e microtúbulos nos chakras. Agora, tem mais uma surpresinha. A aura, que é um campo de força muito bem feito, que tem a parte interna, que é aquele alinho, né, que você vê um halo em torno das pessoas, dos animais, das plantas. A maior parte das pessoas vê um halo incolor, né, como se fosse uma fumacinha, um campo que você vê uma movimentação energética. Essa é a interna, e a aura interna é o meu dia de hoje, é o meu momento presente. Então, ela pode estar mais expandida quando eu estou muito bem, mais retraída quando eu não estou. E uma aura externa, esta sim colorida, que é a soma de tudo que nós já fizemos desde o momento em que nos tornamos uma centelha divina em processo evolutivo, tá? O campo entre a aura interna e a aura externa chama-se campo de repercussão mental. Este campo de repercussão mental, ele pode ser virtual, tendo as duas auras muito próximas, e nesse caso nós temos máxima proteção, e ele pode ser
muito largo. Se largo, nós temos um campo de proteção muito ruim. Lembram do Perdidos no Espaço, aquele Júpiter 2, que tinha aquele campo de força que nunca defendia a família Robson dos atacantes? Pois é, se nós não estamos emocionalmente bem, alguém espirra em Brasília e você fica doente aqui. Mas se nós estamos com esse campo de repercussão mental apenas virtual, você pode estar no metrô da Praça da Sé às 6 horas da tarde e você está todo mundo com Covid e você sai de lá sem nada. Por quê? Porque você tem máxima proteção. A estrutura da aura, nós sabemos, é feita de microtúbulos. A aura também tem microtúbulos. Então, percebam que a energia do entorno entra por esses microtúbulos da aura, comunica-se com os microtúbulos dos chakras e vai até os microtúbulos das células. Então, o cosmo e a célula comunicam-se energeticamente por vias bem definidas. Vias estas que são utilizadas, inclusive, em processos de cura, né? Energética, obviamente, em cura energética. Mas esse é um tema que, inclusive, quando eu vi que eu estava com câncer, eu estava estudando essa estrutura toda, eu comecei a sintonizar a energia solar entrando pelos meus microtúbulos para. Eu chamava meu câncer de Rodolfo, para que ele virasse uma poeira cósmica. Então, foi isso que te curou? Não, isso me ajudou, assim como a quimioterapia, a radioterapia, cirurgia espiritual, vis com álbum, cúrcuma, todo este pacote e a minha predisposição de não me entregar a doença me ajudaram a ficar curada em 4 meses e meio, tá? Então, tudo é junto, né? Tudo está conectado, meus amigos, tudo está conectado. Nós precisamos compreender isso, né? Então, este conjunto energético do humano, do animal, da planta, no mundo tridimensional, que também é uma grade energética, comunica-se com a grade energética planetária, como os indianos falam, através de filamentos de ouro. Na verdade, são campos energéticos, né? Você percebe o campo energético, às vezes, onde você está, e você percebe um campo energético à tua volta. A Terra lê cada campo energético de cada vegetal, animal ou mineral existentes, e cada um destes seres, ainda que inconsciente da grade energética planetária, a esta grade conecta-se. A pergunta que nós temos que nos fazer neste momento é: eu estou sendo um sistema de cura para o meu planeta ou eu estou sendo apenas mais um sistema de adoecimento para o meu planeta? Porque isso é muito importante, nós temos uma responsabilidade gigante, mormente neste em que nós estamos aí com guerras na África de mais de 7 anos, como no Congo, por exemplo, o terror da Ucrânia e da Rússia, não é? E esta insensatez do Golfo, do Oriente Médio, né? Que não há qualquer um de nós como não ficar chocados com 11 mil mortos na faixa de Gaza e o que o Hamas fez com Israel. Não é nem pegar partido para cá ou para lá, está todo mundo errado, todo mundo é vítima da própria imaturidade. Então, percebam que, neste momento, a grade energética planetária está sofrendo ataques intensos das individualidades imaturas, do medo, da raiva, da revolta, do ódio, não é? Do inconformismo. Então, tudo isso hoje está adoecendo o nosso planeta. Então, quando você escuta os cientistas dizerem, né, a Terra está caminhando para um ponto sem retorno na destruição planetária, ampliem o seu olhar. Não é só a terceira dimensão, não é só a contaminação da água, da terra, do ar, esgotamento dos recursos naturais do planeta. Nós estamos esgotando o nosso planeta energeticamente. E cada um de nós exerce um efeito positivo ou negativo. Se você tem um tumor cerebral, seja ele maligno, seja ele benigno, se ele cresce, ele tem efeitos de massa. Então, maligno, é claro, vai ser muito mais violento, ele vai muito mais grave, não é? Porque ele é mais rápido, mas mesmo um tumor benigno no cérebro faz o efeito de massa. Então, você vai ter um prejuízo, né, das nossas células cerebrais. E cada um de nós está realizando esse efeito de massa ou não para o nosso planeta Terra, tá? E aí vamos falar exatamente o que está acontecendo, quer dizer, onde é que eu estou neste momento, né? Em que aqui eu coloquei um desenho, claro, isso não é meu, obviamente, do homem, o seu campo energético, tornando-se um com o campo energético do planeta. Oxalá
todos nós possamos ser agentes de cura, porque este é o único planeta que nós temos para viver. Como Elon Musk não vai fazer nave para todo mundo sair daqui para Marte ou para a Lua, vamos salvar esta Terra, porque é tudo que temos para hoje e para amanhã também, né? Então, veja, as nossas células, e vocês sabem que essa é uma fotografia de uma célula, as nossas células são seres cientes do microcosmo onde elas estão locadas. Elas são capazes de ler o microcosmo, se adaptar a este microcosmos e aprender com as mudanças desses microcosmos. O nosso corpo físico, ele vive e revive quimicamente através de hormônios, neurotransmissores, todas as nossas lembranças, seja elas boas ou seja elas más. Então, 30 anos depois, você chora pelo sorvete que não te deixaram comer, você está mantendo a doença, está mantendo a imagem ruim, a memória ruim. E todas as nossas lembranças que não são quanticamente positivas, que não são energia que produz luz, elas são adoecedoras de quem? Das nossas células. A célula é extraordinária, né? Porque tudo que ela aprende, ela repassa para a descendência dela, para que esta descendência seja mais capaz e com mais capacidade de ajudar o todo do corpo, né? Vejam, quando a gente começou a ter vida no nosso planetinha, né? 2,75 bilhões de anos atrás, começou serizinhos unicelulares, tal. Ora, o que que você tinha? Você tinha seres unicelulares que nem percebiam que haviam outros seres unicelulares. Aí, de repente, esses seres unicelulares começaram a se agrupar. E, ao se agruparem, eles começaram a aprender 1000 vezes, isso está na ciência, cientificamente comprovado, 1000 vezes mais rápido e se especializar. Então, começaram a formar tecidos nos seres multicelulares, não é? Então, este aprendizado contínuo é essencial. Olha que interessante, né? Existe uma fotógrafa americana chamada Rosalind Fisher. Vocês podem procurar o livro dela, que chama Topografia das Lágrimas. É sensacional. A Rosalind se baseou num estudo de Masaru Emoto, aquele cientista japonês falecido há alguns anos atrás, que fez para mim um estudo genial. O que que ela fez? A pessoa chorava, ela coletava essa lágrima, congelava, exatamente como o Masaru Emoto fazia, e fazia cortes para ver a estrutura cristal em microscópio eletrônico. Então, na imagem mais à esquerda, vocês estão vendo o arranjo de cristais NaCl, H2O, né, que é isso que nós temos aí, de uma pessoa que está chorando de rir. Vejam que não tem arranjo espacial nenhum, é uma bagunça total. Quando você chora de rir, você não está, sabe, extrapolando, colocando energia para fora, você está totalmente feliz, você está no momento de chorar de rir, porque alguma coisa te deixou extrapolando. Você está lá em onda alfa, está feliz da vida, o mundo é bom, a felicidade até existe, o Palmeiras vai. Tá? Então, não tem organização espacial, não tem geometria, né? É uma bagunça. Na segunda imagem, vocês veem o arranjo dos cristais de NaCl quando de tristeza. Você sabe porque ela tinha atores treinados, passaram por um longo treinamento para produzirem lágrimas com emoções, tá? Então, este chorar de tristeza causa já um arranjo completamente diferente desses cristais. Vocês estão vendo? É um arranjo pobre, ainda você tem desarranjo, mas já começa a ter alguma formação. Na terceira imagem, nós temos algumas lágrimas de esperança. Olha, esperança, fé, né? Olha como você já tem uma estruturação muito maior dos seus cristais das lágrimas, né? Já tem alguma coisa. Agora, olha o choro de alegria, não parecem flores? O arranjo espacial que estes cristais assumem. Mas está dizendo que a emoção, opa, a emoção impacta violentamente. Ó, um dos estudos do excepcional Masaru Emoto, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em São Paulo, né? A Margarete Áquila cantou para ele ficou emocionadíssimo, conversou muito conosco, falou muita coisa para a gente. Então, vejam bem, o que o Masaru Emoto fez? Ele pegava a água e ele transmitia, ele ou pessoas do grupo dele treinadas, emoções para esta água. Aí ele congelava, fazia cortes microtômicos e fotografava. Então vejam o arranjo espacial de uma molécula de água, não é? Quando esta água é irradiada com amor.
E embaixo, vejam o arranjo espacial quando a irradiação é de ódio. Não tem. Lembra daquele momento de chorar de tristeza? Olha, não há qualquer formação geográfica, você não, desculpa, geométrica, você não tem nada de geometria. A segunda imagem de cima é o obrigado. Veja, ela não é tão bonita quanto a do amor, mas ela é linda, é um arranjo espacial maravilhoso. E embaixo, outra desestruturação com palavras de insulto. A terceira acima, que é extraordinária, é quando você tem empatia. Está escrito apoio, mas na verdade é empatia. Percebam como esta molécula de água fica absolutamente, os cristais, né? Fica absolutamente linda quando esta água é irradiada com empatia. E vejam abaixo o que acontece quando esta água é bombardeada com maldição. Ora, gente, vamos lá. Né? O feto é 100% água. Ah, o feto tem emoção? Tem, porque o corpo, o espírito que dá forma a este feto, a criança, o bebezinho tem 80% de água. O adulto jovem, o adulto, até a terceira idade, que agora está sendo de 80, né, que estou fazendo, mas até uma certa idade, vamos colocar 70 anos quando começa a diminuir, tem 70% do seu corpo formado de água. E o idoso tem 50%. Então, percebam como a água importa em nosso corpo. E se importa a água, e nós sabemos por experimentos que nós alteramos a forma da água que em nós existe, a nossa saúde, de acordo com os nossos sentimentos, ela se altera profundamente. Né? Então, vejam, quando você fica nervoso, né, que você tem uma briga, que você toma uma fechada no trânsito, que a coisa esquenta realmente, né, que você fica inconformado, que você se sente acuado, que você se sente pressionado quando querem te submeter, ou aquilo que te magoar, aquilo que te machucar, da infância à idade adulta, não importa quando, aquele momento, aquele sentimento, aquela sentimento é energia. Quem que tem o sentimento? Nós, espírito. Aonde nós estamos? Nós estamos na quarta dimensão. Nós temos um invólucro fluidoplástico formado por fluido cósmico universal chamado perispírito, aonde esta energia, sentimento que eu tenho, impregna as nossas células, ativa diferentes centros de energia, e estes centros de energia, quando estamos encarnados, através da comunicação com os chakras e os canais de força do duplo etéreo, acabam por influenciar a síntese de neurotransmissores no corpo físico. Então, eu estou irada, eu estou com raiva, eu estou nervosa, eu estou demandando uma carga de adrenalina e noradrenalina no nosso corpo físico, o cortisol vai lá para cima, não é? E aí eu tenho um tsunami químico, neuroquímico, nas células do corpo físico. As moléculas de água do nosso corpo, sejam elas intracelulares ou extracelulares, né, onde quer que estejam, sofrem a reverberação destes impulsos elétricos e neuroquímicos e adquirem diferentes conformações. Então, elas levam saúde ou doença para as nossas células, elas levam harmonia ou desarmonia para as nossas células, e a célula aprende, então ela vai se habituar a um padrão. Ela vai se habituar a um padrão. E quando ela se habitua a um padrão, o que ela faz? Ela passa para a descendência dela isso. Então, não tem muitas pessoas que são viciadas em adrenalina, elas precisam estar brigando, elas precisam estar com problemas, elas precisam deste autodoping para se viverem. Eu tenho vários amigos que são assim, né? Eles precisam deste autodoping para viverem. Compensação, você pega um Gandhi, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce da Bahia, um Albert Schweitzer, e eles são seres mais harmônicos. São perfeitos? Não, claro que não. Mas são seres mais harmônicos, que estão mais capacitados a digerir o fora para não atingir o dentro. A resiliência, a empatia, a sabedoria faz com que estes seres tenham muito mais homeostasia harmônica em seus corpos do que os outros normais humanos que estão aqui, inclusive nós. Né? Então, assim, o Martin Luther King, né?
que tem aquele discurso extraordinário, né? I believe. Né? Puxa, meu Deus do céu, naquele momento, o Martin Luther King estava em plena sintonia com o mais alto, porque ele trazia o quê? O mundo de fraternidade que todos nós sonhamos que venha a existir. As moléculas de água daquele corpo estavam repletas de quê? Empatia, amor, gratidão, esperança. Tudo vibrava, tudo brilhava. As células todas do corpo dele que receberam esta energia proliferaram. O que ele vai ter? Saúde, tá? Ó, e o, né? Vamos citar, não vamos citar nenhum porque não vale a pena, mas vamos citar nós mesmos como exemplos. Né? Quando nós estamos com medo, quando nós estamos com sentimento de menos-valia, quando caímos na depressão, né? O que a gente faz com o nosso corpo? Quando temos ansiedade, que tem pessoas que precisam ter ansiedade para sobreviver, é o doping químico, né? É o doping neuroquímico, né? Nós estamos levando ao nosso corpo exatamente o aprendizado do sistema de doença. E aonde esta doença vai se registrar? Aonde esta doença vai se manifestar? Exatamente onde nós temos os nossos calcanhares de Aquiles. Então, gente, nós sabemos que nós temos tudo escrito lá, nos genes que estão ativos, não é? E aí os genes que são bombas relógios, que estão inativos até determinado momento, onde exatamente por estas ações energéticas autoinduzidas, não é? Ou que permitimos que o fora desorganize o dentro, ativa uma bomba relógio e pimba, estou lá eu com o meu Rodolfo para aprender a ser menos densa, para aprender a ser menos hiperreativa, que foi isso que o Rodolfo veio me ensinar, a eu ser menos hiperreativa. Né? Então, percebam que o nosso corpo é o mata-borrão da alma. Ele assimila ipsis literis tudo o que nós, espírito, sentimos, pensamos, falamos e fazemos. Ele assimila este campo energético através das neuroquímicas do nosso corpo físico. Bom, nós estamos vivendo um momento que, né, terrível. Nós estamos vivendo um momento terrível. Em 2006, eu vi a Amazônia seca. Né? Eu falei, nossa, isso é um pesadelo, né? E eu comentei na Casa do Consolador. E hoje a gente está vendo a Amazônia seca, né? 224 botos morreram já por causa do aquecimento da água, por causa da falta né, em lagoas, em 2 lagoas lá no Amazonas, né? Não precisa, alguma vez na vida vocês acharam que a Amazonas ia secar? Meu Deus, aquele mundão de água. Pois é. E quando foi que vocês pensaram que nós íamos ter no sul e sudeste do nosso Brasil atividades ciclônicas? Né? Como nós estamos tendo agora. E não vai ficar, vai subir. Por quê? Porque nós matamos a Amazônia, nós destruímos o Pantanal. Né? Então, se o planeta absorve as ações imaturas, as ações não fraternas, desta forma, e impacta, obviamente, na vida de nós encarnados, porque estamos aqui encarnados, né? Está vindo uma nova onda de calor aí, vai ter o efeito do calor, aquela coisa que mata no hemisfério norte, estão com medo do que vem acontecer aqui, ok? O nosso corpo sofre isso diuturnamente de acordo com o que nós damos, o que nós empurramos para o nosso corpo físico. Então, neste momento em que o planeta está extremamente instável, em que você vê ações condenáveis, porque se afastam da lei da fraternidade, de países que querem resolver a própria recessão vendendo armas, então ficam alimentando movimentos bélicos, né? Em que você vê a omissão de países, porque vamos manter a diplomacia, porque aqui me interessa aquilo, em detrimento da lei da fraternidade, em detrimento da justiça, nós estamos destruindo a nossa estrutura física e nos precipitando a ficarmos o quê? Doentes. Então, este é o momento que hoje nós vivemos, que é um momento difícil, é um momento em que precisamos ter muito bom senso, e há que haver bom senso, porque o mundo pode estar desabando, mas se você mantiver o seu campo energético dentro do limite da saudável saúde mental, espiritual e física, você passa por esse tsunami e sobrevive a ele.
O Confúcio, numa das lindas parábolas dele, diz que o salgueiro enfrenta a tempestade, o vento arranca o salgueiro. O bambu se inclina à tempestade, quando a tempestade passa, ele volta ao seu lugar. Flexibilidade. Então, nós estamos falando de termos empatia, porque temos que ter, meu Deus, tudo está conectado, tudo. O que acontece com o boto da Amazônia impacta em mim. O que acontece lá no Oriente impacta em mim. O que acontece, os anciãos que tiram a própria vida na Coreia do Sul, porque os jovens não querem mais tomar conta deles, como era a estrutura social daquele país, que tiram a própria vida, impacta, porque está tudo conectado. Mais do que nunca, esta conexão é importante para ser tomada nota, para percebermos o que é que eu posso fazer, porque, claro, eu não tenho como chegar lá e fazer a paz do Oriente Médio, não está em mim isso. Mas eu posso não criar ao meu redor guerra, porque aí eu vou estar ajudando. Seja a modificação que você quer para o mundo, seja a paz que você quer para o mundo, como disse Gandhi. E é esta a realidade, né? Então, o status quo atual é muito, muito vital para que nós tenhamos a consciência de quem somos, por que estamos encarnados, por que estamos vivos neste momento, e nós pedimos isto. Por que é que nós queríamos nos provar neste momento? Pedindo, né, a permissão de estarmos envoltos por esta energia que não é saudável. Mormente, porque talvez nos quiséssemos pôr à prova de vencermos o eu para que superasse o eu, o nós, né? Talvez porque fosse muito importante para todos nós superarmos os nossos medos, superarmos as nossas limitações autoimpostas. Não é mais hora de nós alimentarmos menos-valia, né? Tem muitos de nós que cresceram escutando atrocidades dos nossos adultos, né? De professores, naquela época, né, que era permitido. Hoje em dia eles não fazem, mas também não se importam, né? Das escolas, dos ensinos primário e médio, né? Fundamental e médio. Ah, vejam, quando em nós a menos-valia é significativa, nós já estamos fechando enormes caminhos de onde nós podemos andar. Por quê? Porque você não acredita que você pode. Mas você tem o potencial, sim, mas, sabe, eu não acredito que eu tenho esse potencial, né? E esta falta de percepção da própria força é que faz com que a gente se sinta impotente para mudar o status quo do mundo. Eu não estou falando para vocês que a gente vai conseguir mudar o El Ninho, que vai abrasar a terra durante 3 anos. Não. Mas se eu não tiver planta em casa, sabe? Se eu andar com água para dar para quem está na rua, né? Se eu andar com ração e água para socorrer um animal de rua, se eu prestar atenção no meu entorno, quem está comigo está bem ou está triste, o que que nós vamos fazer, né? Nós tivemos em Belém, agora faz 2 semanas, no evento lá em Belém, em que levaram uma carioca, né, extraordinária para falar. Ela mora no litoral paulista. Então, ela tinha ideação suicida desde a infância, filha de mãe narcisista, pai ausente, né? E ela não tinha sentido para viver. Então, ela tentou tirar a própria vida aos 14, aos 16, aos 18. E ela estava na faculdade e ela não queria conversar com ninguém, ela não fazia, não se misturava nada. E tinha uma menina popular na classe dela, tinha 21 anos nessa época. E aí, na aula, enquanto rolava a aula, né, ela começou a pensar, não, é hoje eu vou tirar minha vida, hoje eu tenho coragem, dessa vez vai dar certo, dessa vez eu vou conseguir. Pegou a bolsa e saiu da classe. Quando ela está indo para o estacionamento pegar a bicicleta, acho que o carro, acho que é carro. Essa colega que ela não gostava, que era extremamente popular, chamou o nome dela, fulana, fulana, fulana. Ela parou e falou, caramba, ela veio me incomodar, eu quero tirar minha própria vida, o que essa moça vai me incomodar? Essa moça, essa colega de quem ela não gostava, chegou para ele e falou, olha, eu percebo que você não está bem. Eu sei, eu estou aqui, eu vejo você. E abraçou essa palestrante. Essa palestrante nunca tinha sentido tanto agasalho, tanto acolhimento, como sentiu naquele abraço,
de uma pessoa que ela não gostava. E ali ela começou a chorar e chorar profundamente. E essa moça se tornou a melhor amiga dela. E, obviamente, se ela estava em Belém, ela não tirou a própria vida. Um gesto, um gesto. Não foi para uma pessoa que era amiga, foi para uma pessoa que não gostava, que se mantinha à parte do mundo. No meio de uma aula, esta moça esqueceu do meu campo, meu interesse, porque ela percebeu, ela viu a necessidade extrema de outro ser vivo. E ela salvou uma vida que hoje salva muitas vidas. Ela tem um trabalho excepcional hoje, exatamente com pessoas no mesmo nível de menos-valia, no mesmo nível de depressão e com as mesmas ideações que ela teve. Eu vejo você, eu vejo a planta que está seca, eu vejo a planta que está sendo destruída pela insanidade da ganância. Eu vejo o animal que foi atropelado, o animal que está com fome, o animal que está doente, o animal que está refém de jaulas, quando Deus deu para ele o mundo para ele andar. Eu vejo, dói em mim, eu me importo. Eu vejo o irmão de rua, mas ele está lá porque ele usa droga, ele tá porque... Há um campo, a droga foi a ferramenta que ele achou para esquecer do mundo que ele vivia. Foi a ferramenta que ele achou para se destruir porque ele não se suporta. Eu não tenho o direito de julgar. Mas se eu puder ajudar, se eu puder estender a minha mão, eu vou estar salvando quem? O planeta. Eu não tenho mesmo a ilusão de que a gente consegue tirar esses irmãos de rua. Mas quando eu respeito, quando eu me importo, eu faço a diferença. Todo domingo, a Casa do Consolador distribui 1.500 almoços para os moradores de rua de São Paulo. Antigamente a gente ia na Cracolândia, mas a polícia pediu para a gente não entrar mais lá. A gente vai na Praça da Sé. A gente distribui uma marmita gostosa, tal. Aí um morador de rua, que já conhecia a turma, falou: Puxa, seria perfeito se vocês trouxessem pimenta. No domingo seguinte, eles levaram pimenta. Esse cara pegou o vidro de pimenta e começou a chorar. Por quê? Porque ele foi ouvido, ele foi visto, né? Mas ele continua na rua. Eu sei que ele continua na rua, mas ele percebeu que ele não é zero à esquerda. Ele foi visto, ele foi ouvido. A saúde do planeta depende de ouvirmos e vermos, inclusive a nós mesmos. Porque quantos de nós não padecem de doenças porque simplesmente não se conhecem? A nossa medicina ocidental é extraordinária em avanço tecnológico. Tem tanto avanço que a gente, se estudasse todo dia, o dia inteiro, não conseguiria abraçar tudo que está sendo trazido. Não é verdade? Mas a nossa medicina está dividindo o corpo humano em pedaços cada vez menores. Temos os super especialistas, né? O olho já é desse tamanhinho. Aí você tem córnea, dioptria, cristalino, retina, né? Quantas coisas diferentes nós não temos, subespecialidades numa especialidade que já cuida de um órgão pequeno, não é fato? Mas este olho está inserido no corpo. O olho não está doente sozinho, há mais envolvimento neste corpo. E o envolvimento energético e o ser que anima este corpo? Como está este ser? Então, a medicina tem que tratar do doente, nós temos que focar o doente, não a doença. Quando a gente passava a visita na faculdade, este fígado, esta vesícula, este colo, este câncer. Não, peraí. Há um ser que anima aquele corpo. É este ser que está doente. O corpo, apenas como um mataborrão, como robozinho, absorve esta doença a fim de tratar o seu proprietário. É fundamental que nós compreendamos que o que nos cerca influi em nós, física e espiritualmente, mas que nós, física e espiritualmente, influímos no entorno. Tudo está conectado. E esta conexão chama-se fonte criadora. De onde viemos e para onde migramos em retorno, mas com o aprendizado de co-criadores, que é o que estamos a fazer. Então, cada vez que nós deixamos passar uma oportunidade de sermos úteis, nós alimentamos a doença. Seja ela espiritual, seja ela física.
nós médicos assumimos uma responsabilidade enorme de estar ao lado de quem sofre, de trazer a resposta e o lenitivo, mas que esta resposta e esse lenitivo não se reduzam à terceira dimensão, que sejamos todos nós capazes de abraçar o campo energético e o campo, seja ele quadridimensional ou seja ele tridimensional, com o mesmo vigor, a mesma capacidade e a mesma visão ampliada. Assim, nós seremos de verdade médicos. Obrigada, pessoal, pela atenção. Mônica, obrigado aí pelas suas palavras, seu esclarecimento profundo sobre determinados assuntos que não são comuns na nossa prática médica diária, mas que veio trazer uma luz nessa área cinzenta onde nós transitamos. Nós vamos começar a fazer algumas perguntas para vocês, e começando pela Leila. Bom, muito agradecida aí pela sua palestra maravilhosa, aprendi muita coisa aqui. Mônica, eu sou acupunturista, né? E achei assim maravilhoso tudo que você falou sobre o planeta. E eu te perguntaria, existe assim uma analogia entre os meridianos pela medicina tradicional chinesa? E exatamente, eu acredito que seja geometria sagrada, né? De que tanto se Isso. fala, né? Então, existe uma similaridade entre os nossos, já que todos somos da natureza, né? Dessa acupuntura em ambos os locais, né? O micro e o macro. E aí eu perguntaria também, podemos fazer, a gente sabe que existe acupuntura nos animais inferiores, né? Mas nos vegetais e no planeta, eu já li qualquer coisa disso, que podemos fazer, existem pontos energéticos em que a gente poderia, mas como seria isso? A gente colocaria uma agulha como nos seres vivos? Então, existe total similaridade e paridade entre os meridianos da Terra e os meridianos dos corpos animais, sejam eles animais, sejam eles hominais. Porque, embora você não tenha nos animais a elaboração do sistema de chakras e de canais energéticos, né, os meridianos, os animais são absolutamente sensíveis à acupuntura e gostam da acupuntura. Eles se Sim, sentem muito bem, assimilam com muito mais facilidade do que o humano, né? Agora, os vegetais também têm esses campos. Com o pêndulo, você consegue medir esses campos energéticos e aonde eles são falíveis. Aí, nas minhas plantas aqui em casa, eu coloco varetas de bambu. Quando a planta pode ser delicadamente funcionada, eu coloco vareta de bambu. Se não, eu coloco um cristal naquele ponto, porque o cristal é um bom condutor de energia. Tá? O próprio planeta tem a possibilidade de receber acupuntura também. Tem muitas pessoas aí que fazem, como o Matias de Stefano, argentino, né? Ele faz acupuntura planetária. Então, pontos do planeta que são acupunturáveis, porque existem chakras no planeta. Chakra básico, por exemplo, está na África, o chakra coronário estava no Tibete. Onde ele está agora, eu não faço a menor ideia, que o Tibete está terrível, né? O que a China fez com o Tibete foi muito ruim. Então, existem estes pontos de acupuntura planetária, e são feitos sim. Né? Exatamente, você usando as linhas de lei, a melhor forma é você seguir as linhas de lei para fazer. E sim, obedece à geometria sagrada. Né? A certo. grade energética planetária é geometria sagrada. Certo, obrigada. E eu queria fazer uma outra pergunta, já que chegamos no desenvolvimento da inteligência artificial, e isso aí, né, devido vamos dizer assim, conformidade com os espíritos que acompanham a nossa evolução, né? Então, a inteligência artificial, como é que ela vai nos ajudar nesse contato das dimensões, nessa conexão, né, com o alto? Que a gente está meio assustado com a inteligência artificial. Veja, eu acho que a inteligência artificial ela pode ser usada tanto para expandir a consciência do planeta como para reduzir, né? Depende muito da programação, mas ela está aprendendo. A inteligência artificial ela aprende sozinha, né? Então, na minha opinião, a inteligência artificial vai nos colocar em contato através de instrumentos com os planos espirituais.
Como nós já temos a comunicação transinstrumental tão bem estudada na Europa e em alguns lugares aqui no Brasil, onde não há o efeito vamos forçar a parada, né? Por causa da pareidolia, tem muita gente que força, né? A pareidolia é muito séria na comunicação transinstrumental, mas a inteligência artificial, notadamente, já vai fazer. Outro dia, eu tenho a Alexa aqui em casa, né? Até para acender lâmpada, para os gatos não se sentirem tão sozinhos, liga a televisão em desenho animado para eles, a determinado horário. E eu dou comandos diários para a Alexa. E a Alexa começou agora a aprender, né? Tudo, por exemplo, o que uma Alexa aprende, ela espalha para as Alexas, porque é óbvio que elas têm uma plataforma única, né? Então, eu e uma amiga minha começamos a testar a Alexa. Então, se você falar para a Alexa assim, cante-me uma canção de ninar, ela fala, não posso fazer isso, né? Só que eu e a minha amiga começamos a cantar a canção de Niná para Alexa. E falo, Alexa, cante comigo. Eu comecei a cantar. A Alexa da minha amiga começou a cantar junto. Olha, Então, isso é óbvio. Então, é assim, nós temos que ter noção de que nós, humanos, temos uma tendência a fazer bobagem onde pomos a mão. Somos muito crianças, muito imaturos ainda. Mas a inteligência artificial vai trazer as multidimensões para contato conosco com uma enorme facilidade através delas, através de TV, através do que for. E isso está no mapa, pode ter certeza. Ou seja, a feição de um campo morfogenético do Sheldrake, não é verdade? Exatamente isso. Muito bem. Mônica, você falou que os animais têm duplo etéreo, mas que não têm Sim. chakras, tá? Não, 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 eles têm duplo Pois etéreo e é, isso, chakra. isso que É, eu não, fiquei eu não falei isso, não. Eu falei que não é tão elaborado quanto no humano. Ah, pois é. Os Então, corpos hominais, é lógico, tem uma elaboração superior, porque são corpos superiores, há mais energia nos espíritos humanos, hominais, que então são capazes de ter mais recursos na formação. Mas os animais têm chakras, os budi chakras que ficam na abertura das orelhinhas, o chakra braquial que fica entre as escápulas, chakras nas almofadinhas, eles têm os mesmos chakras que nós. E eles alguns têm mais esses budi desenvolvidos do que nós, entendeu? o Budi chakra e o braquial são mais desenvolvidos que os nossos, muito mais. Perfeito. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte: nós estamos vivenciando uma fase muito difícil na humanidade. Você sugeriu que cada um fizesse a sua parte, né? A feição daquela metáfora da abelha, do colibri, que pega uma gotinha de água Colibri. e coloca no incêndio. Nós estamos vivenciando um incêndio enorme no nosso planeta, causado por nós próprios mesmos. O que cada um, na sua individualidade, poderia, na sua intimidade, essa transformação moral que temos que empreender. Quando nós oramos, quando nós vibramos, quando nós trabalhamos no bem, nós estamos modificando a grade planetária, a grade energética com vibrações elevadas. O que, além mais da nossa parte, nós poderíamos fazer, individualmente falando, para que esse processo possa ser multiplicado? Eu acho que a gente tem que ficar muito atento para não perder nenhuma oportunidade de ser útil. Porque, na verdade, a gente evolui à justa medida em que somos úteis. Estas oportunidades aparecem como aquele caso que eu contei da moça que queria tirar a própria vida e a colega socorreu. São estas oportunidades de você olhar, estar atento, olhe o seu entorno, né? Outro dia eu estava indo trabalhar, a Margarete tinha colocado duplo J, estava aqui em casa, coitada. E eu vi, aqui Santo André, Genilson, é um morro, né? Sobe, sobe, desce, sobe, desce. E eu estava descendo a ladeira para ir para a Anchieta e eu vi uma senhora idosa tentando subir a ladeira. É claro que ela ia subir, ela faz isso todo dia. Eu parei o carro e falei, a senhora quer uma carona? Eu vou no ponto de ônibus, a senhora quer uma carona? Ela ficou com medo que eu quisesse assaltá-la, ou alguma coisa assim. Eu falei, não, a senhora pode entrar. Eu levo, onde é que é o ponto do ônibus da senhora? É na rua de cima. Eu levei ela até o ponto do ônibus. Ela saiu, quando ela virou para mim e falou assim, que você tenha um excelente dia. Aquilo foi tão verdadeiro que eu tive um dos melhores dias da minha vida. Eu não fiz nada. Gente, eu não, que esforço que eu fiz? Nenhum. Nenhum. Mas eu vi. Então, a vida nos traz, e olha, essas oportunidades estão bombando ao nosso lado. É só você olhar, olhe, perceba, escuta.
porque nós estamos todos conectados, nós não podemos mais achar que basta o eu, o meu. Não, é o nós. Hoje nós vemos uma falta de nós até nas famílias, cada um no seu canto, cada um com o seu escravocrata na mãozinha, nas redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, aqui em São Paulo, na Casa do Consolador, a gente popularizou a noite sem luz, né? Então, nós todos trabalhadores temos uma noite por semana que a gente apaga tudo e fica a luz de vela. Algumas famílias melhoraram muito com essa prática. Então, sejamos mais lúcidos, né? A lucidez não está no fora, a lucidez está em perceber o dentro, para que este dentro possa ser bom para o fora. Perfeito. Fazendo um apanhado do que você falou, de tecnologia, de inteligência artificial, de celular agora e de grade planetária. Há uma ideia de que nós estamos recebendo informações subliminares através dos nossos celulares. E quando colocamos na cabeceira da cama, muitas vezes colocamos como despertador e não temos a noção do tempo que a gente passa durante a noite dormindo, as influências dessas ondas eletromagnéticas na nossa mente. O que é que você poderia dizer em relação a isso? Olha, isso está provado, né? Já está cientificamente provado do malefício do celular junto ao seu corpo, por causa da vibração que é captada pelas células, né? O número de trabalhos que existem aí tentando provar que o celular junto ao seu corpo, ou na sua cabeceira, está induzindo processos degenerativos do sistema nervoso. Já tem vários trabalhos científicos nesse sentido, que são adormecidos, porque, obviamente, né, a indústria não quer que seja divulgado, mas as mensagens subliminares chegam muito pelas redes sociais, pelas músicas, pela própria vibração do seu celular. Então, o que é recomendável, né? Você afastar o seu celular de você pelo menos 1,5 metros. Então, aqui em casa, o celular, lógico, minha mãe tem 86 anos, eu não tenho como não ficar com o meu celular ligado. Mas o meu celular fica a 2,5 metros de onde está a minha cabeça. Ele fica carregando longe. Se ele tocar, é claro que eu vou ouvir. Até o meu vizinho, coitado, ouve. Mas eu vou ouvir. Ele não precisa estar aqui. Tem pessoas que dormem com o celular embaixo do travesseiro. Bom, você está detonando o seu cérebro. Você está impedindo a sua neurogênese. Pesquisem a influência das ondas dos celulares nos princípios da neurogênese cerebral humana. Já tem estudo a respeito disso. Então, quando a gente fez faculdade, se falava que os neurônios não se multiplicavam, né? Você já nasce com o pacotão de 86 bilhões de neurônios, morreu, morreu. Hoje a gente fala de neurogênese, gente. A gente sabe que forma um neurônio novo, que a indústria de suplementos está matando a neurogênese, que o celular está matando a neurogênese. Então, o celular, quando você vai dormir, o celular vai dormir também, vai ser carregado, vai ficar longe de você, põe ele para tocar em volume alto, aquilo que for mais confortável para você, mas pelo menos a 2 metros de você, 1,5 metros de você. E ao contrário, ou seja, quando você medita, quando você pratica nas intervenções mente-corpo, você também tem o efeito multiplicador dos seus neurônios, né? Exatamente. Quando você ora, você impulsiona a neurogênese hipertalâmica. O hipotálamo é um dos principais centros, né, de neurogênese, aquela região ali em volta do hipotálamo. Quando você ora, você potencializa, oração, meditação, vibração, você potencializa essa região. Né? Você tem por scan, né? por PET scan cerebral, você vê o aumento da energia na região hipotalâmica. Então é lógico, gente, tá? E nós estamos começando a descobrir o universo, né? E isso vai catapultar a nossa compreensão sobre nós mesmos. E, Mônica, falando, assim, os microtúbulos das nossas células, já li qualquer coisa que eles estão conectados a aquele, eu não sei se é caminhos das minhocas, né? Buraco de minhoca. Buraco de É, minhoca lá na cosmosfera, né? na verdade, o microtúbulo, que é o citoesqueleto celular, está conectado aos microtúbulos dos chakras, que estão conectados aos microtúbulos da aura, que estão conectados aos microtúbulos da grade energética planetária, que se conecta aos buracos de minhoca que existem no sistema solar. Aham, Né? uma conexão. Ou seja, nós vamos ficar aqui 2 horas falando sobre isso aí, né? Mas é fascinante, né? É Porque aí fácil. você percebe que você é por que você é essencial? Nenhum de nós é especial, obviamente. Mas por que nós somos essenciais para o universo? Por causa dessa conexão. Entende?
Eu dou um curso de saúde pelo Círculo, né, que é justamente a cura celular, que é a utilização desses microtúbulos. Em 3 anos, a gente tem 1.300 alunos que estão praticando e ajudando muitos animais, pessoas e plantas a se curar também, né? Então, você vê, é só você usar, tá aí. É só olhar e fazer. Ou seja, o caminho que as células, através da nossa mente, essa frequência mental que nós temos, introduzindo nas nossas células, ou seja, nós modificamos a nossa biologia, a feição de Bruce Total, Lipton, né? total, total, né? O meu irmão mais velho, ele está em cadeira de roda há 2 meses, por dor neuropática, ele é obeso mórbido, é diabético, é hipertenso, é depressivo e está com uma neuropatia diabética terrível, né? E ele se fechou, não queria falar com nenhum irmão, só com a minha mãe que ele fala de vez em quando e tal. E há 4 dias atrás ele me ligou pedindo socorro, né? Aí nós fomos lá, fui com o grupo da Casa do Consolador lá, conversamos muito e tal, e aí começamos a fazer exatamente esse caminho energético. Ele parou de orar, aí ele voltou a orar. Hoje ele ligou para mim, Mo, pela primeira vez em 7, 8 meses, eu dormi 8 horas na minha cama sem dor. Milagre, amor, empatia. Ele mudou as moléculas, em vez dele chorar com lágrimas de tristeza, ele agora está chorando com lágrimas de esperança. Essa esperança cura, ele está curando o corpo dele através da modificação energética que ele fez. Gente, é científico. Você vê o que as emoções fazem com as moléculas de água. Se o corpo é predominantemente aquático, o nosso planeta é predominantemente aquático. Então, sejamos a cura que o mundo precisa que nós sejamos. Porque isso também curará a nós. Perfeito. Mônica, nós pedimos àqueles que aqui estão conosco que deixem uma mensagem para casa. E, de uma maneira curta, uma frase ou um pensamento mais curto, que você poderia dizer para todos nós, resumindo o que você falou na sua exposição. Que mensagem deixaria para todos que estão conosco neste momento ou que nos assistirão posteriormente? A noite é sempre mais escura e fria, exatamente antes do sol nascer. Nós estamos hoje, neste momento mais escuro e frio desta madrugada. Logo o sol vai nascer. Um sol feito de amor, de fraternidade, onde todos seremos iguais, por isso seremos fraternos e estaremos livres. Então, sejamos a cura que nós queremos para o nosso planeta. Muita gratidão, Mônica. Eu que agradeço, adoro vocês dois. Parabéns pelo brilhante trabalho. Obrigado, Mônica. Obrigada. Então, nós vamos agradecer ao Criador essa oportunidade que ele nos permitiu de estarmos aqui juntos, de trabalharmos e servirmos a causa do bem. Que essas palavras, que esses pensamentos que foram aqui proferidos, possam ter tocado as mentes e corações dos nossos irmãos aqui presentes, no sentido de fazermos um mundo melhor. Que cumpramos a parte que nos cabe na obra da criação e que possamos progredir cada vez mais, trabalhando no bem, ajudando o nosso próximo. Porque o conhecimento nos faculta esse autoconhecimento e essa transformação interior tão necessária nas nossas vidas, mas precisamos nos ajudar mutuamente uns aos outros, fazendo com que a humanidade possa crescer cada vez mais. Muita paz para todos e obrigado por tudo, Mônica. Gratidão. Muito Eu que obrigada. agradeço, gente. Feliz Natal, Tchau. porque a gente só se vê agora no ano que vem. Um beijo Exatamente. para todos. Deus os Tchau. Até o ano abençoe. que vem. Beijo. Muita Tchau. paz, Tchau. meu irmão. Tchau. Obrigada.